O plástico na medicina, talvez uma das maiores contribuições que os materiais plásticos deram para o avanço da qualidade de vida e da expectativa de vida dos seres humanos nos últimos anos. Nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada nesse tema. Então, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo na série Plástico para Todos, e nessa série em que eu estou avaliando um e-book do movimento Plástico Transforma todos os meses. E esse mês aqui é a hora da gente avaliar o e-book Plástico na Medicina, onde a gente vai falar um pouco a respeito das contribuições que esses materiais trouxeram para o avanço em várias áreas da medicina e da saúde. Então, para conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai bater um papo bem interessante. Antes, alguns recados muito importantes. Já se inscreve aqui no canal, só clicar no botão que está aqui embaixo, deixa sua curtida e o seu comentário no vídeo para ele ganhar relevância e ser entregue para um número cada vez maior de pessoas, e faz a sua parte. Pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo. Esse é um tema de interesse geral, não só para profissionais da indústria. Então manda aí nos seus grupos da família, dos amigos, da academia, enfim, para todo mundo, e óbvio também nos seus grupos de discussão técnica, para todos os profissionais da indústria de moldagem, indústria de projetos, da academia, alunos, pesquisadores, professores, enfim, todo mundo que pode se interessar pelo tema de plásticos. Conhece todos os meus cursos online, os links estão na descrição desse vídeo, já garante a sua vaga para se capacitar para as melhores vagas do mercado de trabalho na área de plásticos. Me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, e considera participar da minha campanha no Apoia-se. Vou deixar o card aqui em cima para você poder contribuir e me ajudar a continuar criando vídeos como esse, que trazem muita informação relevante a respeito dos materiais plásticos para toda a sociedade e ajudam muitos profissionais da indústria também. Fechado? Bom, vamos lá. Falando a respeito do Movimento Plástico Transforma, já trouxe alguns e-books deles aqui, e eu vou deixar o link para o site do Movimento Plástico Transforma, onde você pode baixar esses e-books, também na descrição do vídeo. Mas o Movimento Plástico Transforma é um movimento, uma união de várias empresas e entidades que visam trazer informação a respeito dos materiais plásticos, muito alinhado com o que a gente faz aqui no canal, e realizar ações concretas também do ponto de vista de reciclagem, de conscientização a respeito desses materiais. Então, existem várias ações que você também pode participar, como várias ações de coleta, o caso da tampinha legal, exposições como no Museu Catavento. Então, vale a pena conhecer o site deles, o link está na descrição do vídeo, e eu não vou deixar o e-book direto aqui para você, tá? Esse e-book você vai ter que entrar no site do Movimento Plástico Transforma para conhecer um pouco do movimento, e aí, na seção e-books, você vai poder fazer o download desse livro que está aqui na tela agora, tá? Plástico na Medicina, tá? Então, uma inovação que transforma vidas. Os materiais plásticos talvez tenham sido uma das principais revoluções nos últimos anos, das últimas décadas, na medicina, que permitiu aí um avanço muito grande no tratamento, diagnóstico, enfim, prevenção também de doenças. Então, a gente vai dar uma olhada nesse book aqui, como que os materiais plásticos puderam contribuir na medicina. Tá? Então, como sempre, eu não vou ler o e-book, eu quero que você baixe esse e-book e leia tudo, tá? Mas eu vou dar um apanhado geral aqui de quais foram as contribuições dos materiais plásticos. Tá? Então, de novo, plástico é um material, hoje em dia, para as técnicas que nós temos hoje, fundamental para a medicina. Tá? Muito do que a gente tem hoje de avanço é devido a esses materiais. E aqui na primeira página, né, na primeira parte, tem alguns exemplos dessas aplicações que trouxeram esses avanços na área médica. Então, dispositivos médicos em geral. Tá? Então, os materiais se mostraram materiais duráveis, materiais resistentes, que podem ser esterilizados, que são estéreis, que provém proteção a uma série de equipamentos, remédios, enfim, uma série de situações onde a gente precisa proteger alguma coisa. Os materiais plásticos se provaram muito importantes e muito fáceis de implementar. Tá? Então,
isso acabou trazendo uma grande quantidade de possibilidades no uso de materiais plásticos. Tá? Então, a possibilidade também de utilização de equipamentos ou insumos descartáveis, o que reduziu muito a questão de infecções, a questão de necessidade de procedimentos de esterilização complexos. Tá? Então, um dos grandes benefícios aí dos materiais plásticos é essa capacidade de durabilidade, de ser esterilizável e pelo fato dele poder ser descartável, né? Baixo custo reduz também o custo, o acesso à saúde. Tá? Aí a gente entra na parte de embalagens, principalmente embalagens de medicamentos, né? Um material que, por ser resistente, por ser leve, por ser impermeável à prova de umidade, à prova de entrada de agentes que podem danificar esses medicamentos, ele encontrou muitas possibilidades de uso, tá? Então, na área de embalagens de medicamentos, os plásticos trouxeram grandes avanços também, permitindo várias tecnologias novas, como inclusive algumas embalagens que, além de proteger o medicamento que está lá dentro, ela já tem o dispositivo de administração desse medicamento incorporado nas doses adequadas. Então, muitos dos medicamentos hoje em dia que precisam ter uma dose muito bem controlada, principalmente medicamentos injetáveis, você tem o dispositivo de administração desse medicamento já incluído na própria embalagem, o que permite que você tenha um maior controle, uma maior segurança no uso desse medicamento. E a construção geométrica desse tipo de dispositivo, né, a construção funcional desse tipo de dispositivo é permitida pela grande flexibilidade dos materiais plásticos em moldar em formas complexas. Tá? Então, um outro avanço muito importante na embalagem, nas embalagens de medicamentos. Na área de próteses e implantes, muitos tipos de problemas de saúde, principalmente problemas ortopédicos, podem hoje em dia ser solucionados com implantes. Então, muitos materiais, como os próprios polietilenos, né, podem ser usados em implantes de articulações. A gente tem materiais bem avançados que são utilizados como implantes, substituindo até mesmo ossos do corpo humano, materiais de engenharia, que são biocompatíveis, reduzem a taxa de rejeição, são estéreis, então estão imunes aí a características de infecção. Tá? Então, nessa parte de implantes para correção são muito importantes, e implantes estéticos também, né? Como os silicones, que são usados em vários tipos de implantes, como implantes mamários também, ou em outros implantes, muitas vezes até por necessidade, né? Alguém que tem alguma necessidade de amputação, retirada de alguma parte do corpo, pode ser reconstruído isso com esses implantes, principalmente os implantes de silicone, por exemplo. Então é um outro avanço muito grande que os materiais plásticos trouxeram para a área da saúde e que mexem não só com a saúde do corpo, mas ajudam muito também a dar o bem-estar para o paciente, tratando também da saúde mental nesses casos, certo? Então, aqui alguns exemplos dessas várias aplicações na medicina. Tá? Mais algumas aqui, ó, na área da odontologia. Hoje, praticamente todas as restaurações, né, próteses também, que algumas próteses mais simples, mais temporárias, podem ser feitas em materiais sintéticos, materiais plásticos. Na área de ortodontia, aqueles aparelhos invisíveis, né, que são aquelas plaquinhas que você coloca, todas elas se baseiam na tecnologia de materiais plásticos, né, para reduzir o custo, facilidade de moldagem na conformação da geometria adequada. Então, tudo isso permite que essas tecnologias sejam implementadas e os materiais plásticos são fundamentais para isso daí. Tá? E, óbvio, finalmente, na construção de equipamentos de diagnóstico, tá? Os equipamentos mais modernos para diagnóstico, eles dependem, em parte, dos materiais plásticos para construir toda a parte de carenagens, estruturas, muitas partes funcionais, inclusive, né, que dificilmente, em alguns casos até funcionalmente, não poderiam ser feitos de outros materiais. Então, o avanço dos materiais plásticos de engenharia, principalmente na construção desse tipo de equipamento, foi fundamental para permitir que esses equipamentos pudessem ser aprimorados e utilizados cada vez mais, ajudando a identificar doenças com diagnósticos mais precoces.
Tá? Então você vê aí uma série de contribuições e de avanços tecnológicos que os materiais plásticos trouxeram nas aplicações. E aí tem uma outra seção aqui, essa próxima, que é uma aplicação muito específica e por isso ela foi dedicada a essa aplicação aqui uma sessão inteira, aqui, uma página inteira para ela, que são as bolsas de sangue. Né? Então ela chama até aqui plástico na doação de sangue. Tá? Pode parecer uma aplicação banal, né, a olhos leigos, né, uma bolsinha de sangue onde você vai colocar o sangue ali dentro, né, armazenar o sangue, mas tem uma tecnologia muito grande ali, né, e essa tecnologia aqui, ela depende do material plástico, em particular aqui nesse caso o PVC, que é de longe o material mais utilizado nas bolsas de sangue. Então essa bolsinha aqui, ela não é simplesmente uma bolsa que vai acumular o sangue lá. Ela tem uma série de elementos incorporados, né? Filtros, selos para garantir vedação, para garantir estanqueidade, para garantir a esterilidade desse componente. Então, tudo isso precisa passar por uma tecnologia muito grande de projeto geométrico, de fabricação, né? A facilidade de selagem que isso daí garante, a possibilidade de vedação, a flexibilidade para garantir ali também o manuseio, evitar problemas de quebras e desperdício. Tá? Então, o quanto o plástico permitiu e expandiu a possibilidade de transfusão, e com isso salvou vidas, quando quando se passou a utilizar esse material aqui. Então, aqui a gente traz toda uma série de características, de benefícios que são advindos do uso desse material nas bolsas de sangue. Tá? Então, garantir esterilidade, garantir então toda a segurança durante esse processo aqui. Tá? Então vale a pena dar uma olhada, mas é uma outra aplicação muito particular que vale a pena conhecer para o PVC, para os plásticos em geral. Tem uma outra seção aqui não é de uma aplicação específica, que são várias aplicações, algumas das quais a gente já tratou, mas que permitiram também um grande benefício na área da saúde durante situações pandêmicas, como aconteceu em 2019, né? Sendo que os materiais plásticos permitiram aí uma grande expansão na fabricação de uma série de insumos que foram cruciais para a gente enfrentar aquela situação. Então, equipamentos de proteção individual, quem não lembra das máscaras, quem não lembra dos face shields, muitos deles, inclusive, produzidos a toque de caixa em impressoras 3D, na sua própria casa, né, com projetos disponibilizados aí online. Então, a fabricação desses equipamentos de proteção, as próprias luvas, né, aventais, então uma série de equipamentos de proteção que confiaram nos materiais plásticos para permitir e garantir a saúde, né, e a proteção principalmente dos agentes de saúde que estavam trabalhando naquela situação. Tá? De novo, as embalagens de medicamentos e suprimentos médicos, né, a gente já falou da importância dos plásticos na embalagem lá atrás, mas numa situação como essa, onde você vai transportar muitas vezes grandes distâncias, é importante o baixo peso para que você possa transportar maior quantidade com a menor necessidade de recursos, né? Então, o avião que vai transportar aqui do Brasil para a Europa, por exemplo, ou de lá para cá, pode levar mais coisas no mesmo avião, porque são mais leves, garantir a integridade, estanqueidade, para que nada se deteriore nesse trajeto e possa ser estocado por um maior período também. Então, as embalagens aqui foram cruciais e os materiais plásticos contribuíram muito para isso daí também. Tá? Equipamentos de ventilação mecânica, né? Então, também muitos projetos que foram feitos a toque de caixa, né? E dependeram aí também de impressoras 3D e que o material plástico foi um dos materiais principais para construir a estrutura e permitir que esses equipamentos de ventilação pudessem ser construídos em grandes quantidades e, portanto, salvado muitas vidas também durante uma situação de crise. E o transporte de insumos médicos, não só na embalagem primária, mas também em caixas para armazenar maiores quantidades, enfim, toda uma série de sistemas, pallets, que puderam ser transformados e construídos, utilizados durante esse período, que facilitaram o transporte para que a gente pudesse ter essa logística mais otimizada. Tá? Então,
um outro destaque aí no uso dos materiais plásticos. Agora, lógico que existem desafios, tá? E a gente, de novo, o nosso dever como profissional da indústria de plástico não é esconder nenhum tipo de desafio, mas sim trazer ele à tona e dar o olhar correto para que a gente possa realmente identificar quais são esses desafios e implementar dispositivos que possam minimizar esses impactos. Tá? Então, por exemplo, a questão da sustentabilidade. Né? Então, o material plástico, muitas das aplicações são descartáveis e a gente precisa garantir que exista aí um tratamento adequado para esses resíduos, para que eles não sejam, além de um problema ambiental para o descarte de plásticos, também um problema que vai espalhar doenças. Tá? Então, existe todo um protocolo para reciclagem de resíduos plásticos na área da saúde, existem normas da Anvisa, existem normas a BNT para isso daí, então tem todo um procedimento, e aqui a gente fala um pouco, né, o livro fala um pouco a respeito de como funciona a reciclagem, né, de equipamentos ou insumos plásticos advindos da área da saúde. Tá? Muitas dessas alternativas plásticas são sim as soluções mais sustentáveis, mas é muito importante sempre ter, para quem trabalha com a fabricação desses insumos, projeta esses insumos, ter o conhecimento a respeito das análises de ciclo de vida para garantir que sempre a seleção de materiais vai levar em conta o ciclo de vida completo de todos os insumos, de todos os equipamentos, de forma a garantir que não só do ponto de vista funcional, mas do ponto de vista também de descarte, a gente esteja trabalhando com a solução mais sustentável. Tá? Então, hoje a gente tem muitas informações, muitos dados para garantir esse tipo de situação para os insumos que vão ser fabricados com materiais plásticos. Tá? E, finalmente, a gente vem aqui com uma conclusão, mostrando, né, fazendo um arremate de como, então, os materiais plásticos são importantes, foram importantes, continuam sendo importantes e vão ser importantes por muitos anos ainda para a área da saúde. De novo, eu recomendo muito que você leia esse livro aqui, vá lá no site do Movimento Plástico Transforma, faça o download desse livro, leia, compartilha, posta para todo mundo. Se você tem profissionais aí, familiares, amigos, que são profissionais da área da saúde, manda esse livro para eles também poderem conhecer um pouco de como os materiais plásticos contribuem para a área da saúde. Tá? E na última página, como tradicional também, tem um pouco aqui a respeito pouco mais a respeito do Movimento Plástico Transforma, contando o que é o Movimento Plástico Transforma, embora você vá ver ali no site. E nesse quadrinho azul aqui tem um pouco das ações que eu mencionei aqui. Então, exposição, por exemplo, no Museu Catavento, o Tampinha Legal, enfim, uma série de ações que o Movimento Plástico Transforma patrocina e realiza, que inclusive você pode participar, você pode se cadastrar, ir lá e participar também, botar a mão na massa, vivenciar um pouco desses benefícios do material plástico. Tudo isso você encontra no site do Movimento Plástico Transforma. Então eu recomendo muito que você entre aqui no site deles, que está na descrição do vídeo, faça o download desse livro aqui, leia esse livro aqui na íntegra, né, com todos os detalhes aqui. Eu mostrei para você o que tem de interessante aqui e compartilha com todo mundo. Legal? Depois, me conta aqui nos comentários o que você achou, manda uma mensagem e me conta também qual é o próximo livro da série aqui do Movimento Plástico Transforma. Entra lá no site deles, dá uma olhada em todos que tem, vê qual que é o próximo que você gostaria de ver tratado aqui, para que no próximo mês eu traga mais um review aqui de um e-book do Movimento Plástico Transforma. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.